Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos, Cidadania, o seu espaço privilegiado, críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão dos conflitos de terra, a questão agrária no Brasil. E para isso a gente convidou o Paulo Mansan, que ele faz parte da direção estadual do Movimento Sem Terra, e também temos Bartira Ferraz, que é professora do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos ao nosso programa Realidades. E eu gostaria de iniciar com uma questão para vocês dois, que é falar um pouquinho sobre o envolvimento de vocês nessa temática, no trabalho, ou pesquisa, ou trabalho, né? Acho que Bartira poderia... Olá, Marcelo. Olá, Paulo. É uma área muito interessante de se trabalhar. A primeira coisa que eu queria grifar, porque a terra no Brasil sempre foi um tema, desde o período colonial, de muito interesse pela coroa portuguesa e de muito interesse também pela população indígena que aqui habitava. Só para a gente ter uma ideia, a população indígena, que girava em torno de 1 milhão a 10 milhões de índios no Brasil, essa é mais ou menos a ideia que os historiadores têm, ela se distribuía do litoral aos sertões, né, do Brasil e até a Amazônia. Mas quando da colonização se estabelecia as regras, as primeiras leis, então se colocavam em xeque as populações e suas terras, as populações indígenas e suas terras. Os aliados fariam então, portanto, um serviço de proteção ao sistema colonial. Os não contactados seriam posteriormente, então, avaliados as condições de suas terras para um possível contato e conquista dessas terras. Então, o processo foi um processo bastante longo, né, de estudos e de levantamento dessas terras e as populações indígenas que nelas viviam. Então, para se ter uma ideia, as donatarias, que foram formadas ainda no século XVI, elas foram montadas em cima do mapa indígena, seus territórios e suas fronteiras. Então, os portugueses mapeiam essas populações no litoral e, para isso, levaram 30 anos, mapearam a costa do norte ao sul do Brasil durante 30 anos. Américo Vespúcio vem 3 vezes nesse mapeamento, mas foram muitas expedições. Digo só Américo Vespúcio porque ele é um grande, famoso, não é? Cartógrafo naquela época, físico, que todas as expedições eram integradas por cientistas e Américo era um desses cientistas. E na costa do Brasil, se tem uma ideia, para você ter uma ideia, as populações indígenas que ocupavam essa costa tinham, então, suas políticas de fronteira e suas políticas de ocupação. Eram cacicados, que aqui viviam, e nessa costa as fronteiras eram muito bem determinadas. Claro, através de guerras, através de alianças entre grupos indígenas, era montada uma defesa desses territórios indígenas. Com a chegada dos portugueses, se monta um mapa português sobre as terras indígenas. Portanto, as fronteiras indígenas que existiam passaram a ser as fronteiras das capitanias hereditárias. Como exemplo, a capitania de Pernambuco passa a ter a fronteira sul com os índios da Bahia e a fronteira norte, os índios caetés, que vão até a capitania de Itamaracá, que é o canal de Santa Cruz, que divide a ilha de Itamaracá mais ou menos no sul, né, para o litoral. Então, você vai ter, nesse mapeamento inicial, a possibilidade de pensar, se os portugueses mapeiam a costa, eles também depois vão mapear o interior. Isso acontece até o século XX, com a instalação do SPI, que é o Sistema de Proteção Indígena, que também vai ter a mesma função. Interessante isso que a professora Bartira está trazendo na questão indígena, os portugueses, lá do início da colonização. Por quê? Porque essa questão da terra, que é o nosso tema aqui, começa lá. Então, essa é a questão fundamental olhar. Trouxemos alguém que está muito por dentro mesmo da pesquisa do que aconteceu, a questão indígena, a terra e tal, até a questão atual, né, trazendo aí um representante da direção do Sem Terra, que é o Paulo. Como é que tem sido o seu trabalho, o que é o Sem Terra também, o movimento Sem Terra. Isso é importante, apesar de que se fala muito na mídia, né? Então, professor,
Tudo bem? Olá, professor Marcelo e professora Bartilha. Então, o MST ele se constrói nessas últimas 3 décadas, indo para 4, em especial um movimento de luta pela terra. Aí a professora, enfim, muitas informações importantes. Logo após um pouco esse mapeamento que a professora comenta, se constrói um pouco para que a terra servia um pouco no Brasil. Historicamente, os indígenas usavam de forma coletiva. Quando apareceu um proprietário da terra, foi com a chegada dos portugueses, entendeu? A partir desse momento se diz, não, agora a terra tem posse, tem proprietário e a coroa portuguesa. E para esse processo de exploração, nesse início, então, em especial a extração do pau-brasil e algum minério, e posteriormente precisavam dar alguma outra utilidade, já que a nossa grande riqueza do Brasil é a terra, é a água, são os bens naturais que nós temos no Brasil, são os minérios. E com esse processo, que basicamente destina o solo brasileiro, que aí ficou praticamente nos 300 anos posteriores, com as plantations, que eram grandes propriedades, aí depois as próprias capitanias, a redivisão de sesmarias em partes dentro das capitanias, onde produzia basicamente cana-de-açúcar, algodão, pimenta e café. Então, as principais especiarias que o Brasil era mais próximo, inclusive, da Europa, não tinha que fazer toda essa volta para as Índias. Então, dentro desse mercantilismo que estava nascendo e que já estava no ápice já na Europa, então, aí também dá-se uma finalidade para a terra no Brasil. E aí é que é a gênesis de praticamente de todo o nosso mal e da nossa concentração da terra no Brasil. Então, lá com as capitanias hereditárias, que posteriormente, em 1850, com a lei de terras, permite com que os proprietários, em especial das Seis Marias, que girava em torno de 6 mil a 10 mil hectares, então, seriam mais ou menos o tamanho de uns 13, 14 mil campos de futebol, para a gente ter vamos pensar, 15 mil maracanãs, era mais ou menos o espaço onde se construía. Então, em 1850, com a lei de terras, permite que esses, já eram lá os donatários, os sesmeiros, eles podiam se apropriar da terra. E aí que está a gênesis, vamos botar 850, 150 anos para cá, é onde a propriedade privada também foi estabelecida no Brasil. E desde lá, os movimentos de luta pela terra, porque logo posteriormente, 1888, teve a pseudo-abolição da escravidão, que, enfim, simplesmente liberta os negros por várias pressões também de outros países e não dá condição alguma para essa população, enfim, sobreviver. Quer dizer, você coloca assim a questão do surgimento do MST dentro também de um histórico, né, de lutas que já vinham outros movimentos anteriores, camponeses e outros até já bastante antigos. Seria também tem um histórico que aí funda junto com essa concentração funda o movimento. Seria isso? Perfeito. E aí a gente pode puxar esse histórico de vários. Nós bebemos, enfim, na luta quilombola, dos quilombos, desde a resistência, na luta, mesmo de alguns movimentos messiânicos, pega contestados, pega os muckers no Rio Grande do Sul, enfim, são movimentos de resistências à ordem e simplesmente à mercantilização da terra. Então, aí que nós bebemos, e aí posteriormente, vindo mais para frente, nós encontramos as ligas camponesas. Certo, e os trabalhos atuais, né? Voltando à questão indígena, né? A professora Bartilha também teve um trabalho que está até esgotado, né? Que é Paranambuco, né? Pernambuco, né? E fala também das negociações nessa época da colonização entre os portugueses, como é que eles se relacionaram com os índios. A gente sabe toda a questão da violência também, a escravidão dos negros, etc. Mas como é que foi esse primeiro movimento em torno dessa questão da terra, nesse momento? A conquista, ela se deu, como eu falo, assim, através de canhões mesmo, né? Existia alianças possíveis, mas a grande maioria dos grupos indígenas reagiram à conquista portuguesa. Principalmente aqui em Pernambuco. A gente vai ter decretado em 1585 escravidão perpétua aos caetés
e eles vão se aliar a tabajaras e a potiguaras para a escravidão indígena caeté ser executada, né? Então, os caetés vão migrar, inclusive, até o Pará, né? A gente vai encontrar aldeias caetés no Pará, no século XIX. A população, então, vai sofrer muito com a ocupação, mas o trabalho indígena ele vai ser inicialmente utilizado através de negociação. Por exemplo, os grupos aliados dos conquistadores, dos portugueses, esses não eram escravizados. Esses escravizavam os outros inimigos. Então, tanto os portugueses como os indígenas aliados, eles passaram a ser senhores de escravos indígenas. Então, a aliança, ela foi um processo, desde o início da colonização, mas uma aliança que, por exemplo, Felipe Camarão, que é o nosso grande líder aqui da reconquista, né, da expulsão dos holandeses, a gente tem Felipe Camarão, mas o ponto básico da aliança com os potiguar era a não escravidão do povo potiguar. Então, eles desceram as aldeias potiguar da Paraíba e do Rio Grande do Norte, montaram aldeias de defesa aqui na capitania de Pernambuco, e nessa capitania, a partir da defesa indígena potiguar, se fez a conquista para a Zona da Mata e se fez a conquista também para os sertões. Então, a gente vai ter aliança com grupos indígenas para a escravidão de outros povos indígenas. Então, nesse processo, o trabalho indígena ele entra como um trabalho com os aliados, que seria a formação de milícias, de exércitos indígenas, que eram chamados terços indígenas, e nós estamos com um grupo de alunos da UFPE, através de um grupo de pesquisa, fazendo um projeto e desenvolvendo uma pesquisa com o acervo do Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal, que é o terceiro maior acervo no Brasil, em volume de documentação trazido de Portugal para o Brasil. Esse acervo está na UFPE, no 4º andar, na divisão de pesquisa, e esse grupo trabalha, por exemplo, a participação das mulheres indígenas na guerra, a escravidão infantil, né, o trabalho infantil desde o período colonial. Então, por exemplo, a gente sabe que os beneditinos, eles libertaram, depois da lei do ventre livre, 4.000 crianças, só em Pernambuco e capitanias aqui do Nordeste. Crianças que eram escravizadas. Que eram escravizadas. Então, assim, nós temos dados assim, sobre a situação da mulher e da criança, assim, que são alarmantes. Quer dizer, o negócio o problema já é histórico mesmo, né? E aí muitos, no caso dessa população, por exemplo, indígena, quando os portugueses chegam mais também para o litoral, que é onde chega primeiro, mais próximo, né, entra para dentro também, foge, morre, fogem, né? E é engraçado a gente ver o que é o êxodo rural nos últimos décadas do Brasil, né? O século, que como volta para as grandes capitais, né? Mas, enfim... Aí nós temos hoje no Brasil 500.000 índios vivendo na área rural, e uma média, né? Esses são os censos de 2010. E temos 300 e poucos mil índios vivendo nos centros urbanos. Áreas urbanas, né? Então, é um dado muito interessante, respondendo assim a sua colocação. Por exemplo, nessa condição que a gente vê a terra, quer dizer, a terra que, como falou Paulo, ela funcionava como um elemento de vida para essas comunidades, onde a mulher era a que cultivava a terra. O homem indígena, ele caça, pesca e faz a guerra. Ele trabalha nesse sentido de proteção e de trazer o alimento da caça e da pesca. Já a mulher, como ela não pode sair muito longe pelo fato de ter sua cria junto, então ela vai para a terra, planta, colhe, faz a coleta e cozinha e faz toda a parte das ervas medicinais também. Ela que cuida toda essa parte. Agora, o que é que você falava no intervalo, a questão antes do programa, você falava sobre os campos de concentração indígena. O que é isso? Do período colonial até o século XX, nós vamos assistir a vários sistemas de confinamento de população indígena dominada. Isso é, através da igreja, havia um trabalho de catequização, de pacificação, e esse trabalho foi feito inicialmente pelos jesuítas, franciscanos, oratorianos. Algumas ordens entraram realmente nesse campo da educação e da civilização, entre aspas, dos indígenas. E no século XX, através do sistema de proteção do índio, essas missões ou essas áreas chamadas de reduções indígenas também passaram a ser chamadas de campos de concentração.
Campos de concentração, onde esse indígena também teria a função de se tornar trabalhador civilizado. Também, entre aspas, que era como colocar esse braço indígena no trabalho, vamos dizer, agrícola do século XX. Então, o SPI, Sistema de Proteção Indígena, e voltado para essa questão do trabalho, que foi implantado em 1910, esse órgão no Ministério da Agricultura, estava voltado para organizar, entre aspas, essa população para uma produção para o mercado externo. Paulo, o perfil do movimento Sem Terra hoje também está acoplando a questão do indígena, como é que as populações e as causas envolvidas dentro? Professor, tanto indígenas como quilombolas têm toda uma legislação que aí a professora tem muito mais propriedade que eu para, enfim, nessa história da luta pela terra, porque, enfim, tanto os quilombos como, enfim, toda a terra do Brasil é indígena, é por direito deles, então isso já está, apesar de, e ainda bem que agora o STF fez essa votação, enfim, garantindo, acho que foi 9 votos a 2, garantindo que as demarcações já feitas, tanto em especial das áreas quilombolas e indígenas, sejam mantidas conforme, porque o Congresso está tentando fazer essas mudanças. Mas o perfil é basicamente, enfim, de sem terras. O que é o sem terra? Os sem terra são populações rurais, uma boa parte filhos de camponeses, que em algum tempo da vida também podem ter migrado para a cidade e se aclopam em algumas periferias acerca, enfim, desses grandes centros, mas a maior parte que tem esse vínculo com a terra, com o sangue, enfim, com essa pertença. E se a gente pegar aqui Pernambuco, a zona da mata, boa parte tem todo esse vínculo com as usinas, com o corte da cana, também com um trabalho extremamente exaustivo. Então é um pouco esse o perfil, os sertanejos, que, enfim, todos vinculados um pouco com a luta. E assim, o que o MST faz? Ajuda a organizar esse povo para, enfim, lutar por um direito histórico que é a terra. Certo. Agora a gente tem que fazer um pequeno intervalo aqui, já voltamos a conversar sobre esse importante tema da questão agrária, dos conflitos da terra no Brasil. Já voltamos. Nós estamos de volta, conversando hoje sobre a questão dos conflitos da terra no Brasil. A gente tem a presença aqui do Paulo Mansan, que é da direção do Movimento Sem Terra Estadual, e a professora Bartira Ferraz, Departamento de História da UFPE. Nós falávamos um tema iniciando, da histórico dessa concentração da terra e como é que foi da distribuição, Vamos voltar um pouquinho nisso, professora Bartira, questão dessa concentração até chegar a números atuais, Olha, a concentração de terra é um tema também indígena, porque as áreas que os indígenas ocupavam não se limitavam apenas à aldeia ou às áreas de plantação. Eram áreas também de floresta, áreas de caça, rios, mananciais. A água era muito importante para a sobrevivência desses grupos, ou sistemas que eles utilizavam de migração para áreas onde, quando em período de seca, eram afetados por alguma questão climática, eles migrassem para outras. Portanto, a necessidade de terra era vital para qualquer grupo. Por exemplo, os grupos Tupi-Guarani. Quando eu falo Tupi-Guarani, é uma conotação da cerâmica. Escrito juntinho, Tupi-Guarani, a gente fala de povos agricultores ceramistas da costa do Brasil. Os Tupi-Guarani, portanto, eles ocuparam áreas do litoral de Pernambuco até Araripina, por exemplo. Áreas em Araripina e aldeias que tinham populações relativamente grandes, 8 malocas ou mais. Significa dizer que você pode ter numa aldeia 600 pessoas tranquilamente. Isso, para os números atuais, são gigantes, esses números, porque a gente sabe que as aldeias de vários povos indígenas hoje são muito limitadas em matéria, no quesito terra e no quesito população. Então, a questão da ocupação portuguesa levou também
a ocupação em termos gigantes, porque tanto o donatário tinha muita terra, né, como os seus familiares ou o seu grupo que vinha para povoar a terra. Então, a princípio, eles recebem terra através da carta de doação, os donatários recebem essa terra, que é uma terra da coroa, mas que ele tem o direito de explorar essa terra. E tem os deveres também de guardar, de não deixar ser invadido por franceses ou espanhóis, etc. Tem essas relações. E aí ele chega lá, tem aquela população indígena, o que ele faz? Se torna súdito da coroa portuguesa. Então, são os súditos, os índios, passam a ser súditos. E, claro, toda a propaganda que era feita para o mundo europeu era de que foi muito bom conquistar, que os índios eram dóceis, se tornavam bons trabalhadores e que era importante colonizar mais e mais. Então, essa trouxe imagem, trabalho, emprego e aí shoppings para os índios. Então, mais propaganda positiva no sentido de que era possível ficar rico, né, com as terras no Brasil, porque existia também mão de obra, existia uma riqueza muito grande nessa terra. Então, associada a isso, foi criado um sistema aqui no Brasil de sesmarias que já existia também na Europa, que já existia em Portugal. E a maior sesmaria, que estava instalada em Salvador, inicialmente, que é a Casa da Torre, de um espanhol chamado Garcia de Ávila. Garcia de Ávila ele vai ter a maior sesmaria da história do país. Começa em Salvador, a 40 quilômetros norte de Salvador, e vai acabar no Piauí. Então, essa sesmaria vai atravessar os sertões da Bahia e vai atravessar os sertões de Pernambuco e vai chegar ali por Cabrobó, subindo até chegar em Santa Maria da Boa Vista, aquelas ilhas ali todas do São Francisco, até o sudeste do Piauí. Então, nesse período em que se conquista essa sesmaria, e essa sesmaria é conquista, não é dada assim, você tem agora tantos hectares de terra, não, você conquista o que você pode conquistar. Então, nessa conquista, entraram os bandeirantes paulistas para reduzir os índios às missões ou escravizar os índios no século XVII e se dá um grande conflito por essas terras, que são chamados povos tapuias contra, não é, o senhor da Casa da Torre. Entra a igreja, os missionários, os indígenas, essas reduções vão lutar contra os sesmeiros, o grupo dos sesmeiros, e vai se dar a chamada Guerra dos Bárbaros no século XVII. Quando a gente ouve isso é incrível, aí a gente começa a entender um pouquinho algumas expressões que dizem assim que o Brasil começou meio torto e sistemicamente com uma dívida assim impagável com essas questões desses povos, uma dívida de alma, uma dívida assim de histórica, de família, né, familiar, com a dilapidação desses povos, né, que não tinham praticamente como se defender muito pouco diante da coroa, por exemplo, do poder desses senhores, né? E aí surge essa ideia toda desses senhores, né, que vão dominando os senhores, que vão chegar muitos senhores que se enfrentam hoje com o sem terra também, não é? Com o movimento. Dúvida, professor. Como é que é esse enfrentamento? Vamos falar um pouco disso hoje, assim, esse número dessa concentração primeiro. Como é que vocês olham como é que está hoje essa concentração? Tem muita concentração de terra no Brasil, ou isso já dissolveu muito? Já foram feitas reformas agrárias suficientes ou não? Professor, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde não aconteceu um processo de reforma agrária. E a reforma agrária que acontece, isso que, enfim, que está por lei, é algo, enfim, que é basicamente uma compra da terra pelo Estado e para redistribuir para as populações que têm necessidade de terra. Mas, em números gerais, todo o território brasileiro são 852 milhões de hectares de terra. Esse é um pouco, segundo o censo demográfico, aí é um pouco os números circulam mais ou menos por aí. 30% dessa terra são mais ou menos, isso no grosso do censo, 30% são terras agricultáveis, que estão 30% mais ou menos, 30 e poucos, 33% são terras que estão, enfim, cursos de rios, cidades, mesmo as áreas que são as próprias reservas indígenas e tal. E ainda, que aí um pouco resolveria um pouco o problema, tem
30% que são aquelas terras que são terras da União, ainda terras devolutas, que aí vem lá, que se nós olharmos, no censo o governo nem bota, são terras devolutas, não, são outros que botam, esses outros basicamente, e boa parte dessas terras são terras que foram griladas, que é esse processo de grilagem. O que é grilagem? Vamos deixar claro. O que é grilagem? É uma terra que é do Estado, que é do governo, então alguém, um latifundiário, um grande proprietário, se arroga o direito de falar, essa terra é minha. E aí a grilagem vem a história aqui, a professora depois nos ajuda mais, mas basicamente os cartórios, basicamente, tanto alguns cursos principais, direito, medicina e mesmo os cartórios, sempre ficou no controle da elite brasileira. Bom, então, para legitimar aquela terra, tinha que ir para dentro do cartório, fazer os documentos básicos, e a grilagem normalmente botava esse documento, que era o registro de propriedade, a certidão de propriedade, junto com alguns grilos, e esse fazia um fato de que os grilos ajudavam a dar a sensação de envelhecimento desse papel. E aí que vem esse nome de grilagem, ou seja, quem já tem muita terra se apropria de mais terra e forja os documentos. E agora, com a lei de 2009, da Amazônia Legal, que agora o governo Temer estendeu para todo o Brasil, simplesmente legitimou isso, dizendo todas as propriedades, mesmo que o indivíduo não tenha o título daquela propriedade, até 1.500 hectares podem ser legalizadas. Por isso se diz, então alguém que se apropriou indevidamente, expulsou quem estava lá, simplesmente agora, com a última lei, com a medida provisória de 2016, que era 759, que agora virou lei, ampliar um pouco esse limite para todo o Brasil, aumentando até 2.500 hectares. Então, por exemplo, alguém que grilou 10.000 hectares pode pegar, distribui 2.500 para cada um da família e legitima um pouco essa posse. Nós entender melhor esse processo de grilagem. Tem a parte de legalizar e tem a parte da ação de dominar esses espaços, essas terras. É aí onde vem, por exemplo, o aspecto histórico de violência, por exemplo, se tem lá uma população tradicional ou indígena ou não, como é que ele vai deslocar essa expansão dessa fronteira, dessa terra. É aí que começam os primeiros conflitos, não sei se é por aí. Você quer falar ou pode ser Paulo? Não, porque vem, como a professora estava dizendo, vem lá de trás. Primeiro, a própria ocupação da terra, a gente foi, enfim, os brancos foram despejando e acabando nesse conflito com os indígenas. E posteriormente, por bem ou por mal, até 1850 era de posse da coroa. Depois, com as Sesmarias, vai o que a gente chama do processo de privatização. Então, sai da mão da coroa, que no caso era cumprir o papel do Estado, e vai se tornando propriedades. E aí os casos são os mais variados. Tem essa maior Sesmarias, mas se nós olharmos em porque todo o litoral, em especial, foi utilizado para essas plantas. Pega ali São Paulo, Espírito Santo, parte do Rio, trabalhou muito com café. E aqui no Nordeste nós trabalhamos em especial com grandes propriedades que era cana-de-açúcar. Então, essas terras, partes eram legalizadas e partes, quando foi... Esses em torno de 30% da terra no Brasil que você falou que vinha do Estado, aí ele vai parar na mão de vários proprietários, que você chamou, né, os latifundiários, e isso ainda tem muita terra do Estado? Tem muita terra do Estado. E terras de produtivas e improdutivas, tem algum dado sobre isso? Tem muita terra improdutiva no Brasil ainda ou não? Professor, além desses 30%, boa parte dessas terras são e levando assim que os índices de produtividade são da década de 70. Isso quer dizer, uma área onde que em 70 produzia 15 sacos de milho, e era esse o índice de produtividade, agora a mesma área, com a tecnologia, está produzindo 80 sacos de milho. Mas os números, para avaliar se uma terra é produtiva ou não, ainda não conseguimos atualizar o que a gente chama dos índices de produtividade. Então, isso faz com que fica mais fácil o indivíduo dizer que ela é produtiva. Mas, mesmo assim, são milhares de hectares que tranquilamente resolveriam um problema dos sem terras no Brasil, que se estima, agora com essa crise, com o aumento da pobreza, deve aumentar um pouco, mas se trabalha em torno
de 4.600.000 famílias sem terras. Isso dá em torno de 10 milhões de pessoas que não têm... Em torno de 10 milhões de pessoas nessa que aí situação pega as sem terra. famílias com 2, 3 pessoas. Então, é um número bem elevado ainda que nós temos no Brasil. Recentemente, nós, através da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade de Barcelona, fizemos um projeto para investigar, pesquisar sobre as terras, o que aconteceu com o Quilombo dos Palmares. Então, que era uma área imensa, né? E que uma boa parte da população, né, do país vivia. Né? Nesse famoso Quilombo dos Palmares, em Alagoas, a gente queria localizar o local exato do quilombo, porque a gente sabia que estava naquela área ali de Murici. Então, através da cartografia do século XVII, eu localizei 2 mapas com a localização exata do quilombo. E nós fomos, pesquisadores da universidade, visitar a área. Havia já um projeto do Quilombo dos Palmares que se fez no governo Lula, de um parque temático quase, não é? Onde se dá celebrações, etc. Mas não era exatamente nesse local que aparecia nos nossos mapas. Então, nós fomos com o carro, não é? Procurando o pessoal de Alagoas, do IBAMA, que reconhece aquelas matas e que faz um trabalho muito bacana lá. E, através do IBAMA, nós chegamos a Murici, que é um município, e nesse município a gente localiza, portanto, o Quilombo dos Palmares, através dos mapas antigos. Nessa documentação, nós chegamos a uma terra que os sem terra de Alagoas disseram terem sido despejados por um senador da República, que ele havia arrendado essas terras que eram ditas da União para cultivo de cana-de-açúcar ou para algum cultivo de gado, não sei bem. Então, para vocês terem uma ideia, até o século XXI, nós temos o problema do trabalhador rural, do camponês, sendo tirado das suas terras por um senador da República que não necessita de terra para sobreviver. Quer dizer, isso é muito grave. Então, nessa pesquisa, nós saímos da área e nós fomos perseguidos por capangas, por policiais que nos ameaçaram com metralhadoras. Nossa. Eu e um professor da Espanha fomos ameaçados com metralhadora para sair das terras. Senador poderoso de Alagoas. Não sei. Deve ter um cargo de importante mas comando. Os sem terra foram nossos guias até a gente chegar próximo do local onde a gente queria investigar. Só que as terras, elas têm cercas, porteiras, você vai entrando, não tem ninguém. E os sem terra diziam, aquela casa incendiada era da minha avó. O outro dizia, aquela outra casa derrubada era do meu pai. Eu vivia ali, nasci ali. Então, quer dizer, nós vimos essa realidade trazendo de 1600, do quilombo de 1600, até hoje. O que é que acontece com essa população? A população do quilombo, não é? Como é que ela sobreviveu? Ela foi destroçada em 1600, mas o que sobreviveu de camponês naquelas terras também foi retirado daquelas terras. Paulo, você que está bem mergulhado no movimento sem terra, né? Como é que você vê a imagem desse movimento dos anos... Eu sei que você desde os anos 90, final dos 90, que conhece, né, o movimento dos anos 2000, até hoje. Como é que você vê a construção dessa imagem? E como é que você responde essas críticas que aparecem já há muito tempo, né, de que tem muita gente infiltrada no movimento, que tem pessoas, né, que estão ali para perturbar a ordem, que tem arruaceiros, que tem pessoas que querem ganhar apenas uma pedaço de terra para vender, e que também os sem terra são muito violentos, né? Como é que você responde isso? E que o sem terra ganha um pedaço, vende, volta atrás de outro pedaço, é mais ou menos esses são um pouco as críticas que... Eu acho que um pouco na relação com a opinião pública, o MST teve, em especial aí na década de 90, muita empatia popular, porque é um movimento que o povo sabe, em especial quando a gente vai para as comunidades, para o trabalho de base, dialogar com os pobres, com quem precisa, enfim, e colocar... A gente chega naquelas pessoas onde o Estado não chega, então onde as políticas não chegam. Então,
o MST, a luta pela terra se torna um pouco a esperança. Eu sou, enfim, eu também atuo em algumas pastorais da igreja, tenho um pouco essa formação, e aí é como assim, o MST contribui aquela esperança da busca da terra prometida, onde o indivíduo vai ter condições de ter as suas plantas, ter a sua vida digna e ter... mas um pouco assim, primeiro, um beneficiário da reforma agrária, em hipótese alguma, vai poder ser beneficiário 2 vezes. Ou vou dar um outro exemplo, mas se o indivíduo foi beneficiário do Minha Casa Minha Vida, que é um programa que trabalha agora, depois foi para a habitação rural, ele também, se não for para a área, para o assentamento, ele não vai poder acesso a receber uma terra. Se ele foi beneficiário dentro da cidade, por exemplo, de um programa desse. Se ele recebeu algum dia... E é isso, o MST não é a única organização que trabalha com a luta pela terra. Tem várias outras, digamos assim. A gente trabalha, vamos falar aí dos praticamente quase 2 milhões de assentados. Nós temos um pouco na base do MST em torno de 500 mil famílias. Pronto, isso a gente vai ter que falar desse ponto de quantos estão assentados, o que é um assentamento, o que é um acampamento, né? Vamos voltar com o Paulo sobre isso, mas agora a gente tem que fazer um pequeno intervalo aí e já volta logo, logo. Nós estamos de volta conversando sobre a questão de conflitos de terra no Brasil, um tema que realmente dá para muitos programas, né? Um tema com várias faces e interfaces. Trabalhamos aqui a origem disso, a questão das capitanias hereditárias, a questão dos portugueses, dos indígenas, até chegar hoje a questão dos movimentos, né? de luta pela terra, né? E aqui Paulo estava falando sobre isso, né? Sobre a imagem do MST, que é o principal movimento, é o movimento mais visibilizado e também o mais atacado, né? Assim, em termos da mídia, né? Como é que você vê isso? Você estava explicando isso. Professor, eu estava falando um pouco desse processo da violência, um pouco da violência. O MST é um movimento violento, faz isso. O que não é dito um pouco pela mídia e pelo outro lado, e que às vezes a gente não consegue chegar na população, é que a maior parte, a grande parte dessas terras são terras improdutivas, onde boa parte dos... Vamos pegar agora, o MST deflagrou uma onda de ocupações na terra, enfim, terra dos grandes corruptos aí, inclusive lá o coronel do Temer lá, que levou as malas de dinheiro, também foram fazendas ocupadas, então tem todo esse processo. São pessoas que não têm vínculo algum com a terra, então às vezes é um grande latifúndio que simplesmente utilizam a terra como uma mercadoria e como lucro, e a gente acredita que, enfim, a terra também é um dom de Deus e ela tem que estar a serviço de toda a população. Se nós olharmos lá para o Êxodo, a Bíblia já nos ensinava, a cada 50 anos, juntava as tribos, enfim, as tribos estavam a caminho da terra prometida e que tinham chegado, olhavam a quantidade de pessoas e redistribuíam as quantidades de terra, e é o que nós não acontecemos. Agora, pela lógica do Brasil, uma pessoa pode ser dona de todo o Brasil e os outros... e aí um dado interessante nisso, menos de 1% dos proprietários, que é 0,9%, controlam 47%, são 19 mil proprietários que controlam 47% das terras do Brasil. E isso dá praticamente quase 400 milhões de hectares, é muita terra. Em torno de 19 mil proprietários controlam quase metade da terra. Exatamente, 47% das terras agricultáveis. E a questão, um pouquinho a professora Bartira já falava das ameaças, né, até sofrida pelo grupo mesmo dela também. A questão das mortes no campo, qual é o perfil e quem tem morrido, né? Tem esses dados, por exemplo, do anual, ano passado, como é que quem tem morrido, como é que está esse número do conflito? E o perfil, né? Se morre gente, quais? Então, em abril de
2018, a CPT lançou o Anuário dos Conflitos no Campo. E, para nossa tristeza, o ano passado bateu o número de 70 mortes, 70 lideranças mortes. Tipo assim, vamos falar alguns emblemáticos, tipo Irmã Dorothy, que não foi o ano passado, mas nesse nível. Pessoas que lutam pela terra e que foram assassinados. Desses 70? 70, exatamente 70 pessoas. O melhor índice que chegamos lá em 2004, 2005, foi quando, 2006, chegou a 26 pessoas que morreram por conflitos diretamente. É basicamente, assim, sem terras, indígenas e quilombolas. Donos de terra também? Algum morto? Donos de terra não tem nenhum, porque por mais que acusem, o MST é violento, quem chega com as pistolas e contrata os pistoleiros para matar os sem terra são os latifundiários e os donos de terra. Então, vocês podem ir nos conflitos, o que no máximo que um sem terra tem é uma foice na mão, que é uma ferramenta de trabalho. E quer dizer que no movimento não pode ter arma ou tem arma? Não pode ter arma, em hipótese alguma. Armas, tem foices, tem machados, mas são ferramentas de trabalho. Então, em hipótese alguma, conforme a legislação brasileira, ninguém está autorizado e o MST não orienta nem um militante a andar com arma de fogo. E como é que funciona? O que é um processo de ocupação? Outros, a gente vê a palavra invasão, né? Outros falam ocupação. O que é até chegar à produção? E se há produção, como é que está essa produção no Sem Terras, aqui no estado ou no Brasil? Então, como é que é o processo? Chega lá... Rapidamente, professor, então vamos olhar um pouco aqui Pernambuco, a nossa zona, a zona da mata. Não é novidade para ninguém quais são os grandes proprietários de terras das cidades. Então, o que o MST sempre faz? Ainda mais nesse momento, onde as usinas estão todas quebradas, um processo, enfim, a cana-de-açúcar migrou consideravelmente para São Paulo e para a região de Goiás, no Cerrado, então está diminuindo a produção no Nordeste. Isso automaticamente quebrou muitas usinas, então tem muita terra ociosa. O MST simplesmente organiza as pessoas dessas comunidades, muitos que já trabalharam nessas usinas, e ocupa a terra dizendo, nós temos essa necessidade, estamos precisando, estamos morrendo de fome e queremos essa terra para produzir. Então, nesse momento, se monta um acampamento dentro esse acampamento começa agora, teve a jornada do Abril Vermelho, foram mais de 1.500 famílias, em 11 ocupações de fazendas em todo o estado. E aí depois desse acampamento, onde lá dentro do acampamento tem uma coordenação, tem os setores. O primeiro lugar que a gente monta é o espaço comunitário, o espaço onde as crianças também podem estudar. E aí tem os outros setores, a própria segurança, cultura, organização. A gente se organiza por grupos de famílias, que são os núcleos de base. Então, e aí se instaura um pouco a luta. Posteriormente, aí se conversa com o INCRA, para o INCRA fazer as vistorias e comprovar que essas terras, que a gente já sabe, são improdutivas. E aí começa o processo e a luta de negociação. E assim, uma terra ocupada, que é importante registrar, nenhum fazendeiro sai no prejuízo. Que não é simplesmente o MST entrou e tirou a terra deles. Não, eles são muito bem pagos e muito bem remunerados conforme o valor de mercado pelo INCRA e aí posteriormente se organiza a terra e aí se cria um pré-assentamento nesse processo, que aí é antes de receber um pouco a titulação do INCRA, que é a relação de beneficiários, e aí posteriormente a gente orienta a preparação em agrovilas. Então, cria-se uma pequena agrovila, mais ou menos uma pequena terra, 50, todo mundo tem sua casa 50 metros por 200, então tem 1 hectare para produzir a horta, e depois mais 4, 5 hectares aonde constrói a produção maior. E aí se instaura o assentamento. E aí varia, dependendo da quantidade da terra, mas normalmente aí de 50 a 150, mas assim, tem alguns que chegam a ter 600, 700 famílias. 700 famílias. E eu vou destacar alguns processos produtivos importantes para dizer, isso é outro mito que fala, o sem terra, nunca vi nada que o sem terra produz aqui.
Aqui em Recife, nós temos aqui Chico Mendes, ali na entrada de São Lourenço, tem um acampamento, tem um assentamento que ele são em torno de umas 32 famílias. Toda a produção é agroecológica, Aí não se liga utiliza... com as feiras ecológicas da Também, capital, não é? Alguns vêm para cá. Algumas feiras eles vendem participam. nas localidades também. E vendem nas localidades. Um outro exemplo é uma agroindústria que nós temos em Caruaru, que faz todo o processo de beneficiamento da macaxeira. Aí são mais de 50 mil quilos de macaxeira que são trabalhados, enfim, por ano. E aí vende também para merenda escolar. Então vai girando todo esse processo produtivo e, enfim, e tantas outras, produção de flores, produção de hortaliças. E um exemplo, acho que dos mais marcantes em escala, então anualmente nós temos uma Feira Nacional da Reforma Agrária, ela acontece em São Paulo e vão caminhões e caminhões de produtos, são milhares de toneladas comercializados, e vou dar destaque para um exemplo que no Rio Grande do Sul nós temos mais de 170 mil hectares de produção orgânica, ou seja... De quê? De arroz? De arroz. Então, assim, né? para nós ter uma noção, são produzidos anualmente, sem veneno, 26 mil toneladas de arroz sem venenos, envolvendo... 26 milhões de quilos. 26 milhões de quilos. Então, de arroz orgânico. Inclusive, ele, além de abastecer boa parte da região metropolitana de Porto Alegre, também é exportado para outros países, Alemanha e por aí vai. Então, os Sem Terra produzem sem veneno. E como é que a professora Bartira vê esse quadro atual, tanto daí da concentração e da luta pela terra? O que você ressalta dessa atualidade, né? Dessa história que vem de lá para trás e hoje? Como o Paulo vem falando, acho que em todas as falas do Paulo a gente escuta sempre que o conflito ele é negociável, quer dizer, ele não precisa da violência no campo. Então, eu acredito que é possível se fazer uma reforma agrária no país, no Brasil. Eu acredito que sem violência. Eu acredito que a terra é bastante para a produção daqueles que necessitam produzir e necessitam de trabalho. Como o Paulo falou, o Estado não chega em determinados lugares que o MST tem chegado. Nós da universidade chegamos no campo e verificamos que a situação indígena é de abandono praticamente, porque a política da FUNAI não chega realmente a atender a situação hoje. A FUNAI foi substituída, foi implantada após o SPI, em 67, durante o governo da ditadura militar no Brasil. E a FUNAI era para moralizar o sistema de proteção ao índio, mas ela não chega a seu papel, e nós vamos ter uma violência no campo, nesse período da década de 60 para cá, gritante, né? E as mortes, como o Paulo falou, elas acontecem todo ano, né? Nós temos uma população indígena que luta por uma sobrevivência difícil. Muitas vezes, as áreas indígenas são áreas que são ricas em água, e a gente assiste essa população ser levada para outra área indígena para aquela área ser explorada, ou o governo coloca uma questão da riqueza do subsolo que é necessário tirar, ou a construção de uma hidrelétrica que é necessário tirar a população indígena, quando a gente sabe que as soluções não são tirando a população indígena, e sim trabalhando com essa população indígena e apoiando essa população indígena. Então, a meu ver, eu acredito que para o país é necessário apenas o respeito, a cidadania desse... Quer dizer, os primeiros sem terras, né? Os primeiros sem terras são os índios, às populações, né? Quilombola, donos da terra, aos indígenas, aos camponeses, a primeira coisa, porque eles não são povos agressivos e guerreiros, eles estão apenas defendendo a terra que eles querem plantar, que são terras ou devolutas, no caso, ou terras que são, por gerações e gerações, ocupadas por quilombolas ou por indígenas por milênios. Então, se a gente tem leis que protegem a propriedade privada, a gente teria que respeitar, a Constituição está aí, para respeitar, né, os direitos dessa população do campo. A população, que eu digo do campo, indígena, não indígena, quilombola, etc. E a coisa mais forte que eu vejo em toda a fala aqui desse programa é o medo. Nós
temos medo de enfrentar essa realidade. A reforma agrária, qual o medo que ela dá? Por que é vista tão mal vista? Quer dizer, não existe uma explicação, existe apenas a justificativa de que existem proprietários de grandes propriedades improdutivas e que devem permanecer com suas propriedades. Quer dizer, essa não é uma justificativa, é uma, vamos dizer, é uma cultura, né, que se implanta do medo, porque muita gente foi assassinada nesse país, indígenas ou não indígenas, e vem sendo assassinada no Mato Grosso, no Acre, na Amazônia, aqui em Pernambuco, em Alagoas, Bahia. A gente tem casos pelo Brasil todo. A população pode se informar através do relatório Figueiredo, que está disponível na internet. Tentaram tirar o relatório Figueiredo do ar, mas não conseguiram. O que é o relatório Figueiredo? O relatório Figueiredo é toda a documentação de processos contra indígenas e camponeses que aconteceu no Brasil durante a ditadura militar, um relatório construído pelos militares. E esse relatório está na internet. Não sei se são 10 mil páginas, mas tenham paciência, entrem, abram uma página e vocês vão ver os processos e mais processos sobre os crimes bárbaros que aconteceram no país. Chama-se Relatório Figueiredo. Ligado à questão indígena, é isso? Ligado à questão da terra, da terra. E passando pela questão indígena, seriamente pela questão indígena. Então, envolve governadores da Bahia, governadores do Mato Grosso, governadores assim de todo o país, estão envolvidos nesses processos, militar. Né, no período militar. Chama-se Relatório Figueiredo, não tem nada a ver com o governo do Figueiredo, do último presidente que a gente teve militar, mas se chama Relatório Figueiredo. Certo. Paulo, você falou também no jornal que você trouxe um site que tem sobre informações sobre... Professor, primeiro dizer assim da importância desse programa e também pelo convite. E entre tantas coisas que o MST faz, a gente também acredita que, bom, primeiro com aquela premissa, se o campo não planta, a cidade não janta. Então é necessário essa produção e essa relação da campo e cidade. Mas também dizendo que a gente, junto com outras organizações e da Frente Brasil Popular, a gente constrói um jornal que se chama Brasil de Fato. Então, ele semanalmente a gente coloca 20 mil exemplares na rua, onde são distribuídos em mais de 20 municípios, tanto da metropolitana como estado, Petrolina, Caruaru, e trazem assuntos que a mídia não também, mesmo sobre o MST, outras organizações, mas sobre a vida concreta. E o site é www.brasildefato.com.br. Então tá lá para vocês olharem. E todas as sextas-feiras pela manhã, na Estação Recife, Joana Bezerra, todas as estações, mais as integrações, e na Cone da Boa Vista, Praça do Diário, está sendo distribuído esses 20 mil exemplares de jornal. Certo. Nesse último minuto, professora Bartira, gostaria de deixar alguma mensagem, alguma coisa? Eu quero agradecer, acho que o programa, como vocês todos conhecem, é um programa de grande valor, porque sempre traz um debate e às vezes é curto tempo para a gente falar aqui de tanta coisa importante que acontece nesse país. Não é um programa de jornalismo, mas é um programa de debate fundamental. E a TV Universitária tem esse programa já há alguns anos que eu acredito ser um grande programa. Muito obrigada pelo convite. Ok. Sugestões e críticas, temos nosso e-mail, né? realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com. Tem a nossa página também na rede social, né, do programa Realidades, na TVU, né, no Facebook. Qualquer coisa ela pode acompanhar os novos programas, as fotos e tudo mais, e podem contatar com a gente aqui. Também assista ao programa Realidades do Rádio, que é o Cotidiano à Luz do Saber, na Universitária FM 99.9, todo domingo às 18 horas. Na 99.9 FM está lá o programa Realidades, agora também com a participação da professora Lorraine Oliveira na apresentação, né? Então, obrigado a todos aqui, o Paulo Mansan, né, do movimento, da direção do MST estadual, e Bartira Ferraz, que é professora do Departamento de História da UFPE. Obrigado a todos, até a próxima.